Aos domingos eu gosto de gravar o Alvos e Confluências. Aí tudo que aquilo que foi visto, para mim já serve como referência para a semana. Então, na verdade, eu vou, durante a semana, comparar com o que eu vi no domingo com relação à semana anterior. Só que está acontecendo uma situação que é bem característica e que eu acredito que não é qualquer hora que aconteça, que é uma formação de topo. É um topo ou não é um topo? E aí eu resolvi fazer esse domingo só tentar identificar esse tipo de... Porque a coisa mais difícil que tem é identificar fundos e topos. Já é indicador, é média, é RSI, todos uma hora vão falhar. E como nós temos um ciclo, poucos ciclos ainda, nós ainda temos, não temos uma referência correta. Nós temos 4 referências, 3 referências. Aí você não pode estatisticamente afirmar, na minha concepção, que aquilo já aconteceu em duas vezes, então vai se repetir agora. Estatisticamente é um modelo muito frágil para você se programar. Então, mesmo as pessoas que falam sobre análise on-chain, que eu vejo eles fazendo isso, eu sempre fico assim, mas peraí, quando os ciclos eles se repetem durante muitas vezes, aí sim você tem uma amostragem matemática para criar um patamar que dê uma probabilidade maior de acerto. E mesmo assim, isso não é garantido. E topo, principalmente, ele leva uma característica muito forte, que é, se você compra e é topo, porque quando é que você vai poder tirar a sua exposição daquele ativo? Pode ser que demore, pode ser que seja um topo de um ciclo, realmente, e aí entre em bear market. Esse bear market leve 1 ano, 2 anos. Quantas pessoas que não compraram movimentações de ativos, não é só criptomoeda, outros ativos também, e ficaram ou estão até hoje carregando posições de topo. Identificar topo é a maior luta, porque fundo, você pode até não fazer a melhor assimetria não comprando fundo. Você pode subir, comprar mais em cima, mas comprou no topo, você se lascou. E realizar lucros é uma tarefa que tem que ser constante, porque você nunca sabe, nunca tem certeza absoluta de onde é um topo. Então, é um jogo de xadrez aí, um exercício que a gente sempre tem que estar fazendo, tem que estar tomando cuidado, porque senão é pego de surpresa. Eu vou listar alguns pontos para a gente tentar identificar nessa movimentação que a gente está tendo, se tem a formação de topo, se pode ser que sim, pode ser que não, para ficar mais fácil de visualizar. Quando eu olho esse gráfico semanal do Bitcoin, eu penso, será que daqui ele devolve? Ou será que daqui ele continua? É topo cíclico, ou seja, olha lá, nós tivemos os 2 topos, será que esse aqui é o topo e daqui ele vai devolver tudo? Vai acabar o bull market? Acho que não, eu já não vou nem trabalhar com essa probabilidade, porque os catalisadores que nós estamos vendo são para um 2025 melhor, eu acredito, a não ser que a questão da economia americana, sim, aconteça um colapso, realmente era uma recessão, ninguém viu antes, ninguém quis acertar antes, ou uma catástrofe, um cisne negro qualquer, guerras, esse tipo de coisa. Mas, a princípio, 2025, o nosso Rally Natal começou e vai ser ainda maior. Essa opção de bear market daqui para frente eu descarto. Descarto mesmo. Mas o que a gente vai olhar para saber se isso aqui é topo, se não é topo, se vai, se não vai? Então, olhando o Bitcoin, vamos fixar o número de 90k. Por que 90k? Porque ele está sambando, né? 93, 89, 88, nessa região. Então, a primeira coisa é com relação ao price action. Você passa para o gráfico
e ver dois candles, um atrás do outro, semanal, um que praticamente ele não deixou sombra, candle bonito, não deixou muita sombra nem para baixo, nem para cima, é o tal do Marubozu, rompeu aqui uma região importante, volume, tudo perfeitinho. E o segundo candle não perdeu mínima, esse é o ponto, ele não perdeu mínima, ele já começou e foi-se embora. Agora, eu estou gravando, são 2 horas da tarde de domingo, ele está deixando uma sombrinha lá em cima. Está deixando uma sombrinha. Mas vamos ver o que vai acontecer. E o que sugere isso daqui, em termos de price action? Que qualquer movimentação que a gente tenha sempre é mais saudável quando existem recuos do preço. Não é tão saudável assim. Mas o que a gente tem que ver é que são forças compradoras fortes, são forças compradoras em 2 semanas com catalisadores muito fortes. E o preço está mostrando isso, os candles estão mostrando isso. Porém, a gente olha para trás, olha, aqui teve essa situação também. Um candle de força, de ignição, e um outro candle forte, apesar que esse aqui teve um recuo, perdeu a mínima, fez um mini pullback aqui, esse não fez. Lá para trás ainda, vamos lá nos outros ciclos, né? Para buscar candles verdes fortes. 1, 2, 3, 4, 5 semanas fortes. 1, 2, 3 semanas fortes. 1, 2, 3 semanas fortes. 1, 2, 3, 4 semanas fortes. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas são mais fracas. Então, se você olha e vai querer analisar por price action um histórico, sim, é possível ele continuar aqui, sem dar recuo, ele continuar subindo. Se eu coloco no gráfico diário, fica claro que ó, a movimentação está perfeita com relação ao volume. Candle de ignição, volume, uma tentativa aqui de pullback, continuou. Candle de força aqui, volume, corrigindo, fazendo aqui, arredondando um topo, fazendo uma derivinha, volume decrescente. Pode ser que daqui dê uma esfriada no RSI e o RSI está esfriando aqui, ó, está esfriando no diário. No semanal, ele está entrando em sobrevenda ainda, não entrou, está no 74, mas não ficou em sobrevenda aqui, nem com relação à referência de outros topos que já fez. E no diário, apesar de ele ter entrado em sobrevenda e está deixando uma mini divergência aqui, que ainda não se formou nada claro, mas ele está dando uma esfriada e ele pode muito bem continuar aqui, ó. Vamos dar uma olhada no RSI lá para trás, em outras movimentações parecidas, deu uma subida forte, deu uma lateralizada, o mesmo estilo que está acontecendo agora, o RSI deu uma esfriada, ele pumba, deu um movimento mais forte. Depois fez o Batman aqui, o Batman enganou muita gente, deu outra porrada para cima, deu uma esfriada no RSI, continuou a subir forte, e só depois que ele foi mostrar uma divergência e cair, mas mesmo assim não foi uma queda absurda. Ó. Ficamos naqueles 7 meses laterais. Então, por price action, por volume e por RSI, ainda podemos continuar subindo. RSI eu já vi, então eu vou ver a questão de FIBO, se pode me dar uma luz, a questão da FIBO. Então, eu fiz aqui uma extensão de FIBO antes do preço reverter essa última pernada de baixa. E ela me dava alvos em 85, 77, 90, que está segurando exatamente agora, e depois 97. Então, para a extensão de FIBO, ela segurou, se fechar aqui hoje, está fechando exatamente na extensão de FIBO. E o meu alvo para essa próxima pernada é 97. 236, 02. Se eu coloco uma pernada, uma FIBO só dessa última pernada, que seriam 2 semanas, não deu nada, não deu recuo. Mas aonde ela poderia voltar? Ela poderia voltar em 83 mil, poderia voltar em 80 mil, poderia voltar em 76, 77, que coincide
com a projeção de FIBO. Essa região seria bem legal de vir retestar, mas meio difícil. Na situação como está, na força que está esse movimento. Entendendo que ele começou a subir desde os 59, eu teria o 0,382 em 80 mil, o 0,5 em 76. Então, essa região aqui de 76, 77, para ele fazer um recuo com relação a FIBO, seria aquelas em que, vão encher a mão, não sei o que lá, seria o melhor ponto de reentrada se por acaso ele vier a fazer um pullback. Se perder isso daqui, em contrapartida, se ele perde isso daqui e volta para esse canal, não é bom. Então, em padrões, a única coisa que eu vejo, pode ser interessante até de se marcar, mas eu não gostaria que acontecesse, é isso aqui. Eu vou juntar os últimos topos. Eu vou fazer uma linha secundária de alta, juntando os últimos topos. E olha que coisa mágica, ele bate exatamente aqui no 90. Só que, se ele confirma esse padrão, ele pode voltar para trás. E aí nós poderíamos formar uma cunha gigante ascendente aqui, por exemplo. Possível? Possível. Possível. O que eu só espero, eu vou até tirar essa resistência aqui, ou esse suporte, para não ficar confundindo. Essa faixa aqui eu vou deixar, que é muito importante, o 67, vou deixar marcado, que é o topo desse canal de baixa que foi formado. E daí, outro padrão eu não consigo ver, não consigo ver. Mas esse pode ser bem interessante de ser operado. De qualquer maneira, se houver um recuo do preço, vai ser bom, vai ser saudável para um todo. E se ele depois fica na iminência de romper esse padrão aqui, já fica também bem interessante. Então é o que eu vou acompanhar. Próxima questão seriam as médias. E todas as médias que eu uso, ou qualquer média talvez que você coloque aqui, vai dar média para cima. Colocar a 9, a 21, a 50, a 144 e a 200. Todo mundo para cima, ó. Todo mundo virando para cima. Eu acho que, porém, eu ainda acredito que possa haver uma correção. Depois vamos dar uma olhada em SMC, em liquidez, em paralelo na quantitativa, porque a quantitativa pode dar um referencial, né? Tanto a liquidez, que é o principal, aonde vai ter liquidez para buscar, SMC um pouco para tentar entender as regiões de ineficiência do preço, e a quantitativa para dar o termômetro da coisa. Eu gosto desse indicador do SMC porque ele marca as regiões de ineficiência em roxinho. E se o preço volta e retesta ali, ele acaba fechando. Fora ele marca a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior, que dá para você ter sempre uma visualização de onde estariam esses valores. Então, a gente vê que esse preço foi subindo e deixando ineficiência para trás. Acho bem difícil dele voltar para fechar essa região de 70 mil. Tomara que não volte, porque daí já seria uma questão mais complicada. Mas que existe, existe. Aí se você coloca num gráfico maior diário, ele está mostrando uma ineficiência ali, ó, abaixo de 73 e uma abaixo de 85. E essa daqui, para mim, é a região mais interessante de futuros aqui olhando o mapa de futuros nas corretoras, né, o agregado, a gente vê que tem bastante liquidação para cima e bastante liquidação para baixo aqui, ó, até os 85. Eu estou no diário, vamos botar aqui 7 dias. 7 dias já tem mais liquidação para cima na região de 92, mas tem bastante até 80 aqui, ó. Vou colocar no 30 dias. Aí já a liquidez é mais para baixo até os 78, mas tem muita liquidez para buscar. Se ele vier, der uma agulhada para cima e voltar, ele veio buscar essa liquidez. Se eu for ver também agora
de calor de 24 horas, você vê que tem para ambos os lados. Já vou colocar aqui em 3 dias. Então seria perigoso agora colocar ordens no rompimento de 92 ali, do 91, porque pode ser violinado, né? Mais uma vez, de uma semana, bastante liquidez aqui para cima e depois essa região de 85. Então, no meu entendimento, o que mais fácil do Smart Money fazer nessa hora é dar uma agulhada para cima, vir buscar essa correção aqui embaixo e depois continuar um movimento saudável. Se eu for ver a questão quantitativa, a gente continua com o long short ratio sempre voltando para o vermelho, ele dá uma visitada no verde, vai lá, dá uma liquidada nos longs e volta. Deixa eu aumentar um pouco isso daqui. Vai lá, volta para o vermelho, quer dizer, o pessoal shortando sem dó, né? E mesmo com bastante liquidação de short, a gente continua vendo essa mesma movimentação numa hora. Se eu colocar nos 5 minutos, o que está acontecendo? Por ser final de semana e por a gente estar numa eminência de uma movimentação para um lado ou para o outro, aí tem uma coisa que é muito interessante. O preço começa a ficar meio de lado aqui nos 5 minutos, ó, ele está entre 91 e 89, fica sambando aqui, ó, lá bastante tempo que ele está assim, ó, sambando aqui nessa região. E o Open Interest alto ainda mantém. Normalmente, quando acontece isso, existe a grande probabilidade dele dar um porradão para um dos lados, para cima ou para baixo, ninguém sabe. Mas que ele pode dar um porradão por estar assim, vai afunilando e com Open Interest. Agora é o momento de ficar de olho em todos esses pontos, ver se ele vai fazer algum tipo de movimentação mais acentuada agora de hoje para amanhã, ou na virada agora das 9 horas, ou amanhã, a hora que abrir o mercado, 11h30, a hora que abrir o mercado CME, esse tipo de coisa, para a gente tentar identificar e pegar bons trades.